impressionantes lugares abandonados tais como castelos, mansões, aeroportos e hotéis. Estes são os 10 lugares abandonados mais surpreendentes do mundo. Ilha Gouqui, China. Naturalmente deslumbrante, com altos picos e um belo litoral, a Ilha Gouqui está em uma jornada para eliminar todas as evidências de civilização de suas terras desde que a população começou a se dispersar nos anos 90. As pessoas já não obtinham de sua pequena baía as necessidades do número crescente de barcos de pesca. A paisagem que hoje toma conta da ilha é exuberante, com vastas vegetações escalando as construções deixadas para trás. Aqui, eras e musgos podem ser vistos subindo paredes, dominando edifícios e os escondendo da vista. É verdade que Gouqui não está completamente abandonada, pois além dos turistas atraídos pela exuberância e excentricidade ali presentes, recebe a visita de alguns pescadores durante o ano. Convento de Ceiça. Como podes reparar, este é um dos muitos patrimónios de enorme valor que foram deixados ao abandono no nosso país. Provavelmente, um dos mais antigos de Portugal, o Mosteiro de Santa Maria de Ceiça. Foi construído em meados do ano de 1162, precisamente no reinado de Dom Afonso Henriques. Situado no centro de Portugal, mais propriamente em Ceiça, muito perto da Figueira da Foz. Já no reinado de Dom João III, este mosteiro passou a albergar o Centro de Estudos Filosóficos da Ordem da Cister. Entretanto, já no século passado, o mosteiro foi vendido a novos proprietários. Estes transformaram-no numa unidade industrial de descasque de arroz. E por fim, a sua elaboração acabara por terminar no ano de 1976. E que era cercada de uma lenda sobre formigas de fogo, que comeram moradores de lá. Airão Velho. O povoado realmente tem muitas formigas. Como muitas cidades da região, a economia de Airão era baseada no látex. Acabou perdendo o posto de principal fornecedora da Inglaterra. E vale lembrar ainda que ela é a cidade mais antiga das que falamos aqui, fundada no final do século XVII. Bom, outras 108 pessoas foram para a vila de Itapeaçu, quando um homem chamado Shigeru Nakayama se mudou para lá e por mais de 10 anos se recusou a sair. Seu nome? Fordlândia. Se você pensou que o nome tem relação com a marca de carros, acertou. A Fordlândia foi construída no Pará em 1927 com a intenção de abastecer a indústria Ford com o látex necessário para a confecção de pneus para os seus carros, então dependentes da borracha produzida na Malásia, na época colônia britânica. A história da Fordlândia começou em 1927, quando Henry Ford adquiriu um terreno de quase 15 mil metros quadrados às margens do rio Tapajós, no Pará. Olha só como a história começou. Anos antes, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos havia feito um estudo de viabilidade de cultivo de seringueiras aqui no Brasil, com resultados positivos. Sabendo disso, o produtor rural Jorge Dumont Valares conseguiu, junto ao governador Dionísio Bentes, uma concessão de uma grande porção de terra para cultivar seringueiras, tudo de graça. Quando soube que Henry Ford procurava uma região para montar a sua cidade aqui no Brasil, Valares ofereceu suas terras a ele por um valor equivalente a 3 milhões de reais atualmente. Os termos de concessão isentavam a companhia Ford do pagamento de qualquer taxa de exportação de borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira ou qualquer outro tipo de bem produzido na gleba. O fim da Fordlândia começou bem antes do que eles imaginavam. Os trabalhadores não se adaptavam ao regime de trabalho imposto pelos gerentes truculentos norte-americanos. Em 1930, até o exército brasileiro teve que intervir para restabelecer a ordem. Só funcionários, tinha 5 mil funcionários. Tinha paraense, tinha pernambucano, tinha cearense, tinha todo esse pessoal. Tinha também pessoas estrangeiras, como barbadiano e alemão.
tinha americano, tinha japonês, peruano, boliviano, tudo, venezuelano, tudo tinha. A falta de experiência em botânica ajudou a destruir o sonho. A terra era infértil e pedregosa. As seringueiras plantadas muito próximas umas das outras, o oposto das naturalmente muito espaçadas da época, foram presa fácil para as pragas agrícolas, principalmente micro-organismos que dizimaram as plantações. Com o falecimento de Henry Ford, seu neto assumiu o comando da empresa nos Estados Unidos e decidiu encerrar o projeto aqui no Brasil. Em 1945, o governo brasileiro ainda indenizou a Ford em aproximadamente $250 mil e assumiu as obrigações trabalhistas dos funcionários que restaram, além de receber 6 escolas, 2 hospitais, estação de captação e tratamento de água e mais alguns delegados da administração da indústria por aqui. Um documentário foi feito em 2008 para contar um pouco do fracasso da cidade. Em um trecho do filme, um dos funcionários retorna à cidade para visitar a casa em que morava. This was the Villa Americana, the American village, and there are 5 houses here. And we used to live, I'll show you the house that we lived, this right, the first one on the right. Yeah, this is my bedroom. Hey, I remember, lady, come here, babe. This lady that worked for us, the maid, would come in here, brush my teeth, and instead of drinking water from the cup, she would hold her hand up like this, and I would drink it, and because of that, I used to call her Casquinha. Fordlândia hoje está sob a administração pública da cidade de Aveiro, que fica a 2 horas de barco do local. As instalações foram quase todas saqueadas, e a condição política da região parece não ter muita força para revitalizar o local. No entanto, há esperança de que alguém consiga reverter a situação e reconstruir a cidade para atrair visitantes. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Sanzi, também conhecido como Casa OVNI e Ruínas do Futuro, o complexo de casas de Sanzi começou a ser construído em 1978. A intenção era ser um resort de luxo, com uma arquitetura futurista que lembrasse discos voadores. As obras foram abandonadas em 1980, devido a uma série de acidentes ocorridos durante a construção. Apesar da comoção pública para que se mantivessem as ruínas, ou pelo menos parte delas como museu, o complexo foi demolido em 2008 para dar espaço a novos resorts. 5. Cidade Blanca. Cidade Blanca é a cidade do deus macaco. Uma cidade perdida que foi realmente encontrada. Imagine uma cidade antiga com edifícios brancos em que as pessoas adoravam um grande deus macaco. Parece mentira. Mas até os cientistas mais céticos acabaram encontrando vestígios de Cidade Blanca. O mito é muito semelhante ao de El Dorado, e fala sobre incontáveis riquezas acumuladas pelos maias ao longo dos séculos. A diferença é que artefatos feitos em pedra branca foram realmente descobertos. Entretanto, as maiores riquezas ainda não apareceram. Para encontrá-las, seria preciso intervir no delicado ecossistema das florestas tropicais. Agora Honduras enfrenta um dilema. Vale a pena tentar destruir o ecossistema para encontrar algumas peças de ouro? Histórias sobre cidades perdidas dizem muito sobre a nossa espécie. Nós, seres humanos, somos naturalmente criativos e imaginativos, além de exploradores. San Juan Parangaricutiro, México. Essa igreja mexicana foi atingida em cheio pela erupção de um vulcão em 1943, que espalhou lava por toda a região. Felizmente, nenhum morador da região se feriu no evento, mas os vilarejos ao redor da igreja foram totalmente evacuados e então abandonados. De forma milagrosa, a igreja resistiu às adversidades provocadas pelo vulcão
e até hoje continua de pé, ainda que totalmente rodeada pelo magma solidificado. A lava é rica em nutrientes e ajudou as plantas a crescerem mais rapidamente, transformando os campos ao redor da igreja em jardins densos. O templo é uma grande atração turística, com pessoas vindas de todo o mundo para ver a única estrutura que se recusou a se afogar na rocha derretida. A cidade de Kayakoi passou a sofrer com um processo de emigração cada vez maior, até se tornar uma cidade fantasma, um museu a céu aberto da região de Anatólia. A explicação é: há décadas atrás, Grécia e Turquia entraram em um conflito bastante violento, motivados pela partilha do Império Otomano, desfeito ao fim da Primeira Guerra Mundial. Apenas em 1923, já fragilizados financeiramente, os dois países decidiram assinar um acordo de paz do armistício. Um curioso item tornou-se famoso, o da troca de população baseada em critérios religiosos. Dessa forma, ocorreu o intercâmbio entre os ortodoxos que viviam na Turquia e os muçulmanos que moravam na Grécia. E aí, gostou do vídeo? Então comente sugestões para o próximo. Assim, sempre estarei trazendo novidade para vocês. Deixe aquele joinha para ajudar no crescimento do canal e se inscreva se gostou muito mesmo. Não vai esquecer de ativar o sininho, hein? Para receber todos os vídeos sempre que lançados. Veja os vídeos anteriores que estão aí na tela. É só você clicar que você já é automaticamente redirecionado para ele. Muito obrigado por assistir até aqui. Você é sempre bem-vindo no canal Super Top 10. Obrigado mesmo de coração. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.